Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, essa mensagem é uma mensagem muito forte, porque ela fala sobre a tentação de Jesus. E hoje eu quero me prender simplesmente em uma pergunta. Pergunta esta: o que é tentação? Porque muitos de nós talvez pensamos que sabemos o que é tentação, quando na maioria das vezes não sabemos o que é tentação. E eu quero me basear simplesmente nesta pergunta: o que é tentação? Porque nós temos por tentação aquilo que aprendemos, que são preceitos, conceitos estabelecidos pelas vias humanas, conceitos estabelecidos pelas vias das repetições, materno, paterno, familiar, e pela contingencialidade das morais, aquilo que é impetrado como verdade, ou como direção dada, até mesmo pela religião, supostamente às leis divinas, quanto àquilo que nós devemos fazer, praticar, aquilo que nos dá a direção. E quando caminhamos em uma via contrária a tudo isso, entendemos que estamos num caminho de transgressão. E quando entendemos que é transgressão, supostamente estamos compreendendo que caminhamos em uma via contrária a tudo aquilo que foi designado, até mesmo pelo acordo tácito da sociedade, que direciona aquilo que devemos fazer, aquilo que somos, aquilo que devemos apresentar e a nossa conduta de vida. E quando na verdade, querido, tudo isso não é uma coisa que vem diretamente de Deus para nós, quase sempre é por tabela, é porque alguém falou, alguém orientou, ou está estabelecido, mas não é aquilo que se direciona do coração de Deus como conduta para nós aqui na terra. Geralmente as nossas tentações, elas vêm das nossas próprias neuroses, daquilo que nós estabelecemos, daquilo que nós criamos, daquilo que nós formamos, porque geralmente as nossas tentações somos nós mesmos que criamos. Sou eu que faço o telefonema, sou eu mesmo que marco os encontros, só eu mesmo é que crio a situação, que articulo para que possa haver uma transação, um pensamento, visualizar alguma coisa. A tentação, na verdade, ela não parte diretamente de Lúcifer, e nem muito menos de Deus, porque Tiago ele disse assim: se alguém é tentado, nunca diz que Deus sou tentado, porque Deus ele não tenta ninguém e também não é tentado pelo mal. E muitas vezes nós apelidamos as nossas tentações por carências. E aí a coisa fica muito mais fácil de acontecer, porque uma carência grande, uma necessidade grande. E aí quando nós caímos dentro de uma realidade,
nesse decurso da vida, pessoas caem numa tentação que ele mesmo criou como tentação, que ele batizou como tentação, que ele nutriu como tentação, que ele forjou como tentação, e cai nela, e dela ele diz: eu não saio, porque foi ele mesmo que criou, e ele mesmo é o elemento que os massacre. E aí ele diz: eu não consigo sair porque foi você que criou, meu irmão, essa situação. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: não veio sobre nós tentação que não fosse humana. Ou seja, a tentação que advém sobre ti, ela é humana, criada por si mesmo. Ou seja, você mesmo que cria as suas tentações. Mas maior é Deus que juntamente com ela nos dá o livramento. Amém, igreja? Então, queridos, isso quase sempre é verdade, por via de regra é verdade. Entenda bem uma coisa: Cristo Jesus agora, ele está diante de uma situação, porque uma vez ele tendo sido feito homem, ele tem as mesmas pulsões que eu e você temos e possuímos, é as mesmas pulsões que nos conduz a um sentimento, a vontade, as nossas volúpias, os nossos sentimentos voluptuosos. Ou seja, Cristo Jesus, ele também possuía. Isso remete diretamente àquilo que ocorreu com Adão e Eva no Éden. O que ocorre com Adão e Eva no Éden? O tentador se depara diante deles, e aí ele conversa com a Eva, e ele bate um papo com a Eva, e a conversação é a seguinte: não foi isso que Deus disse. E aparece logo uma conversa no ar. Nota-se uma ideia, um pensamento, uma articulação da serpente com Eva. E ela começa agora a entender a existência de um fruto que poderia trazer a ela percepção, que poderia fazer com que ela pudesse ter conhecimento do bem e do mal. E ela agora procura esse fruto. Quando ela vê esse fruto, ela entende que aquilo é vistoso, é gostoso para se comer, é apetecível, é bonito, é sedutor. Então ela entende isso, e numa perspectiva final, ela entende que aquilo catapulta para um estado que o transcende do humano para além do humano, porque ela sairia de uma posição humana e se tornaria como Deus, seria semelhante a Deus e teria conhecimento das coisas. Então essa coisa que ela tem a visão linda, sedutora e apetecível, e faz com que ela solte para um patamar superior, que no qual ela se encontra, meu irmão, completamente desejada. Completamente desejada. E o que ela faz? Ela vai lá e come. O Adão também come. E logo, rapidamente, acontece o seguinte: Adão, o que tu fez? A mulher que tu me deste. Mas ela foi a serpente que tu criou. Logo eles colocam a culpa na coisa que está externa. Na coisa que está externa. Mas, meu irmão, eu quero te falar uma coisa: isso está dentro de você. Aleluia. As nossas tentações, ela tem uma relação muito grande com esse mundo. Mas, na verdade, o ser humano é um microcosmo, ou seja, nós somos um pequeno mundo que no qual ocorrem as tentações dentro do nosso próprio ser. E ali vivemos os conflitos diários dentro de nós mesmos. E agora, entenda bem, isso é completamente semelhante àquilo que acontece com a pessoa de Jesus, e completamente bem semelhante ao que acontece com Jesus, porque o que está acontecendo com Adão e com Eva não é um ronco de fome que acontece com Jesus no deserto depois de 40 dias e 40 noites. Por isso que eu digo que é completamente semelhante, porque ele tem essas mesmas pulsões que faz com que ele possa ver, que faz com que ele possa desejar, que possa fazer com que ele solte para um patamar superior. Mas é bem semelhante porque a situação no qual o Adão se encontrara, ele não estava em volta de problemas políticos da vida, ele não estava em volta de uma série de problemáticas, ele não precisava se apresentar a ninguém, ele não precisava se mostrar a ninguém. Adão tinha simplesmente o compromisso de cuidar daquele jardim e viver com a mulher amada. Era uma situação completamente diferente da de Jesus. Por isso que eu digo que é semelhante pelo fato das
das pulsões e das volições, do desejo humano, da vontade humana, da percepção humana, mas o contrário era uma simplicidade total onde estava Adão. E eu digo que é bem semelhante porque Jesus estava agora diante de um quadro catastrófico em que Israel era vassalo de Roma, que os dominaram, e vivia uma situação completamente catastrófica, onde o povo judeu vivia entre a linha da miséria e a escassez. E Cristo Jesus, ele veio para que pudesse levar sobre si todas as nossas dores e as nossas aflições, e ele se depara diretamente com Lúcifer no deserto, no lugar onde não tem nada. Ele se depara com Lúcifer no deserto, no lugar onde só tem mesmo aquelas alucinações quando a fome te assola, quando a sede te cerca, quando a desidratação toma conta do ser, e ele não consegue vislumbrar nada à frente, exceto a alucinação que a ele é dada pela própria necessidade da fome, daquilo que ele precisa, e aquele ronco assolador que o domina, quando Lúcifer se manifesta e diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Ele já coloca uma questão em pauta: se tu és o Filho de Deus, se faça com que essas pedras se transformem em pães. E aí, queridos, o que esse camarada está querendo dizer com isso? Se tu és o Filho de Deus, contanto que tu és, ou quem tu pensa que és, porque tu se diz que é o Filho de Deus. Ele já quer colocar em pauta o questionamento se Jesus é ou não é o Filho de Deus. Ele diz: se tu és, tu pode fazer com que essas pedras se transformem em pães. Entenda bem uma coisa: Jesus Cristo, em um momento anterior a esse, ele teve com João Batista sendo batizado. A história antes dessa é o nascimento dele, a apresentação dele. Ele ainda, a apresentação dele no templo, né? Ele ainda não tinha sido apresentado à massa, ao público. Ninguém o conhecia definitivamente. E aí, ele pega e diz assim: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Queridos, entenda bem, as pulsões que existem dentro de nós seguem esse mesmo caminho, porque na verdade, entenda bem uma coisa: antes ele não estava com fome, depois também não estaria, porque ele iria comer, mas o momento, aquele momento presente era fome, o que assolava ele era fome. E quantas vezes o momento adverso nos assola, e aí essa proposta de transformar a pedra em pão a nós é dada. Por quê? Porque transformar a pedra em pão, qual o problema dele agora? É fome. O que era anteriormente não era fome, o que seria depois também não seria fome. Era simplesmente aquele momento ali e agora. E aí, queridos, ele diz: transforma a pedra em pão. Isso não tem nada a ver com o que você era antes, nem muito menos haverá com o que você será depois disso, porque antes tu era homem de Deus e depois tu também continuarás sendo homem de Deus. Mas hoje, é somente hoje, somente agora, pedra em pão, dá um jeito, pedra não é pão. E aquele cenário não tinha pão, mas Satanás te propõe algo diferente que não há no cenário para que você possa fazer. E aquilo que ele propõe é o seguinte: antes, claro, uma coisa, isso não tem nada a ver com quem você era antes, nem com o que tu será amanhã, mas pedra em pão rapidinho, dá um jeito. É o que você precisa agora, a necessidade, o momento, o desejo, a cobiça, a vontade. Agora, pedra em pão, dá um jeito, vai rapidinho. Pedra em pão, ninguém vai ver, ninguém sabe. É pedra em pão, meu irmão, rapidinho. Faz uma mirabolância,